Prezadas irmãs em retiro, prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nossa Mãe, Maria Santíssima. A primeira leitura fala da riqueza da sabedoria, que é desejável, preferível ao ouro e à prata. Quem pede a sabedoria aqui é um autor que faz as vezes de Salomão. Salomão viveu muitos séculos antes, mas no livro da sabedoria, o autor faz de conta que é Salomão implorando a sabedoria. Esta sabedoria foi preferida aos cetros e tronos, ou seja, ao poder. Julgou a riqueza sem valor em comparação a ela. Não a igualou a nenhuma pedra preciosa, nem a todo o ouro do mundo. Diante dela, a prata é como a lama. Eu a amei mais que a saúde, mais que a beleza e mais que a luz. A sabedoria é algo que supera tudo aquilo que os sentidos nos oferecem. Foi isto que Salomão pediu no seu sonho, quando o Senhor apareceu a ele: pede-me o que queres que eu te dê. E como Salomão não pediu nem riqueza, nem vida longa, nem a vitória sobre os seus inimigos, mas pediu um coração sábio, o Senhor lhe deu o que ele havia pedido e deu as outras coisas por acréscimo. Quando nós pedimos, devemos pedir o máximo. E o resto vem por acréscimo. A pessoa que passa o tempo inteiro implorando a Deus dinheiro e saúde, emprego, passar em um concurso, como ela pede pouco, merece receber pouco. Mas se você passa a vida inteira pedindo a Deus santidade, a vitória sobre os seus vícios, o silêncio interior e exterior, a obediência pronta à vontade de Deus, um amor ao próximo que não conheça demora. Se a gente pede isso e pede com insistência, Deus não só nos dá isso, porque Ele quer mais dar do que nós queremos receber, como Ele providencia as outras coisas de que nós temos precisão e que são acessórias. O Salmo 89, que nós lemos em seguida, é um salmo de Moisés, é o único salmo da Bíblia cujo autor é Moisés, e que fala que nós devemos contar os nossos dias, saber que os nossos dias são contados para que tenhamos um coração sábio. O sábio sabe que os seus dias são contados e, por isso, ele não despreza nenhum deles. Cada dia serve para glorificar a Deus. E o dia em que eu não glorifiquei a Deus está irremediavelmente perdido. A segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, fala sobre a necessidade de nós sermos obedientes à palavra de Deus, fazendo o contrário daquilo que fizeram os hebreus no deserto, que não quiseram ouvir a voz do Senhor, que endureceram os seus corações. Eles morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Mas a palavra de Deus, prossegue o autor, é viva e eficaz. Ela não é morta e inerte. Ela é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. É uma linguagem para indicar como a palavra de Deus é poderosa, é sábia. Ela nos sonda por dentro. E não apenas nos sonda, ela nos julga. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada há que esteja oculto a ela. Tudo está descoberto aos seus olhos, e é a ela que deveremos prestar contas. A palavra de Deus, proclamada na liturgia, a liturgia da palavra, será o nosso juiz. Felizes aqueles que a ouvem, e depois de a ouvirem, a põem em prática. Diante da palavra de Deus, pode haver a atitude do ouvinte distraído, aquele que nem sequer presta atenção. Coitado, quem não se alimenta, como vai poder viver? E há aquele que ouve, mas depois não a pratica. É como quem construiu a casa sobre a areia e não vai resistir às tempestades das tribulações. Mas quem ouve e põe em prática a palavra de Deus, este será feliz, porque resistirá às intempéries, ao vento, à chuva. O Evangelho hoje apresenta um homem rico, geralmente chamado jovem rico, que se aproxima de Jesus, correndo e ajoelhando-se.
Note-se que é uma atitude de respeito e de pressa. Ele quer alguma coisa. Ele é alguém que está sedento. Ele nem parece rico. Ele está pedindo algo. Significa que as riquezas dele não bastam. Ajoelhando-se, ele diz: bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele está consciente de que as riquezas que ele possui são insuficientes. Ele quer algo mais, ele quer a vida eterna. Por que me chamas bom? Bom é um só, Deus. Tu conheces os mandamentos, e Jesus dá uma lista incompleta, começando por não matar. Respeitar a vida do próximo é o mais importante dos mandamentos que se referem ao próximo. Depois, não cometerás adultério. O respeito à vida implica o respeito às fontes da vida, o respeito à procriação, ao matrimônio. O adúltero é semelhante a um homicida. E vai discorrendo outros mandamentos. E o homem responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E ele deveria estar contente com a resposta. Mas ele não está contente, ele nota que alguma coisa está faltando. Se estivesse contente, ele não teria corrido e ajoelhado aos pés de Jesus. Jesus entende que alguma coisa falta, olha-o com amor, esta expressão é típica de São Marcos, e lhe diz: uma coisa te falta. O homem deve ter ficado ansioso. Qual será esta coisa? Eu já tenho tantas. Ele vai me dar mais uma que está me faltando, além das riquezas que eu já tenho. Mas a resposta de Jesus é desconcertante. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres o produto da venda, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas isso foi surpreendente, porque ele não pensava que para obter a vida eterna, ele tivesse que renunciar àquilo que ele já possuía. Ele queria ter as suas posses e mais a vida eterna, e queria que Jesus dissesse o meio. Mas esse meio foi algo que o deixou triste, porque ele era possuidor de muitos bens, e deixar a riqueza causava desolação. Por que isso? Porque, na verdade, não era ele que possuía a riqueza. Era a riqueza que o possuía. Se ele fosse dono da riqueza, ele poderia fazer daqueles bens o que ele quisesse. Usar, gozar e dispor. Inclusive poderia vender, dar o produto da venda aos pobres. Isso é a atitude própria de um dono. Mas se ele não consegue se desvencilhar da riqueza, é porque ele não é dono. Ele é possuído. Ele é algemado. As riquezas para ele são como gaiolas de ouro. São de ouro, mas prendem. Ele não tem liberdade. E por essa falta de liberdade, ele não consegue seguir o Mestre, a quem ele tanto ama, a quem ele chama de bom, a quem ele pergunta como chegar à vida eterna. Depois dessa saída triste deste homem, Jesus diz: como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. E ajunta: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficam espantados, porque no Antigo Testamento a riqueza sempre foi considerada uma bênção, uma recompensa que Deus oferece aos homens que lhe são fiéis. Então, perguntavam uns aos outros: quem pode ser salvo? Se a humanidade se divide entre os que têm riqueza e os que não têm, mas querem riqueza. Quem pode ser salvo? Para os homens isto é impossível, mas não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Deve haver na humanidade alguém que não seja rico, que não deseje ser rico, mas que se alegre com o desapego. Estes pobres, Jesus louva, diz que são bem-aventurados, diz que o reino dos céus é deles. E Pedro, o primeiro dos discípulos, diz: Senhor, deixamos tudo e te seguimos. Nós não somos como este moço, que saiu entristecido por causa das riquezas. Nós deixamos tudo. Deixamos a barca, deixamos o telônio, deixamos os pais, as redes, tudo para te seguirmos. Pedro está preocupado com a retribuição. Nós fizemos o que este homem não fez. Que ganharemos em troca? E Jesus responde de maneira bem sóbria: quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mãe, filhos, campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Quando a gente deixa a família, a nossa mãe chora.
Mas em compensação, a gente ganha tantas outras mães. Quando a gente deixa a casa, parece que a casa ficou vazia, mas na verdade Jesus vai ocupar o nosso lugar. E aquele lugar para onde nós fomos, que pode ser um seminário, um convento, um mosteiro, passa a ser a nossa nova casa. E nós entendemos como esta casa é boa, cômoda, simplesmente por causa da presença de Jesus no sacrário, do sacrifício da Santa Missa e de todos os meios de salvação que estão ao nosso dispor. Pareceu que nós deixamos tudo, mas esse tudo é tão pouco em comparação com Jesus, que é tudo. O que nós não podemos fazer é pedir a Jesus um prazo. O prazo só é válido quando você não sabe se Jesus chamou. Este homem não podia pedir a Jesus um prazo, porque o chamado dele era claro, patente. Ele só tinha duas opções, ou seguir ou ir embora. E ele escolheu ir embora. Mas se o chamado de Jesus é claro, se na sua mente, no seu coração, não há dúvidas, ele está chamando, não temos o direito de fazê-lo esperar. E as preocupações que naturalmente vêm à nossa mente, que vai acontecer com a minha família, e a saúde que eu não me tratei, os dentes que eu tenho que restaurar, essas coisas todas secundárias, Deus cuida delas, quando nós somos prontos para deixar tudo e segui-lo. Vamos pedir a Maria Santíssima, que deixou com tanta prontidão as suas ideias e os seus planos para aceitar ser mãe do Messias. Vamos pedir a ela que deixou a sua casa de Nazaré para ir correndo até as montanhas de Judá visitar Isabel. Vamos pedir a Nossa Senhora que deixou Nazaré para ir a Belém para alistar-se e lá deu à luz o seu filho num lugar que ela não esperava que fosse o do nascimento de um bebê, porque era uma manjedoura. Vamos pedir a Nossa Senhora que aceitou, com a perseguição de Herodes, que ela fosse para uma terra estranha, o Egito, onde passou tantos anos, junto com o menino e com São José. Vamos pedir a Nossa Senhora que entendeu que este menino tão maravilhoso precisava ocupar-se das coisas do Pai, como ele deixou claro aos 12 anos. Vamos pedir a ela que renunciou a tudo e renunciou até ao seu filho, quando o entregou na cruz por nós. Vamos pedir a ela que nos faça entender e pôr em prática toda a renúncia que o Evangelho nos exige. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.